Bom, e se ao invés dele me dar os valores das bases em porcentagem, ele me desse o valor em número bruto, né, em número inteiro? Como é que a gente faria esse cálculo? Na porcentagem, a gente sempre calcula em cima do 100%, né, como a totalidade. Aqui, ele tem que dar, numa questão como essa, o valor da quantidade de bases do segmento que ele está considerando. Então, aqui eu deixei como exemplo um segmento de DNA que tenha 500 bases nitrogenadas. Então, ele trabalha em cima do número 500. E ele diz, já na questão, que eu tenho 150 bases do tipo adenina. Então, eu tenho 150A. A linha de raciocínio é a mesma, só que o que vai mudar é o total em cima do que a gente está calculando. Então, por exemplo, se eu tenho 150 adeninas, obrigatoriamente eu tenho que ter 150 timinas, né? Porque elas se pareiam, o número tem que ser igual. 150 com 150 dá 300 bases. O meu total agora são 500. Então, de 300 para chegar a 500, vão faltar 200 bases. Essas 200 bases vão ter que ser divididas entre C e G. Então, eu tenho 100 do tipo C e 100 do tipo G. 100 com 100, 200. Com mais 150, 350. Com mais 150, total de 500 bases nitrogenadas. Então, o que vai mudar do exemplo em porcentagem para o exemplo em número, né, é que no exemplo numérico ele vai ter que te dar, a questão vai ter que trabalhar em cima da totalidade da sequência que ele está considerando, tá? Então, lembrando que essa quantidade vai ser variável. Ele pode ter um segmento pequeno, ele pode ter um segmento bem grande, e isso vai ser variável. No RNA, a gente não tem essa regra de quantidade de bases porque ele é fita única. Então, vai depender da estrutura do DNA, da parte do DNA que ele usou como molde. Então, não tem essa regra de eu ter que ter a mesma quantidade de C com G, de A com U, né? Já no caso do RNA. E aqui, a própria figura vai mostrar para gente esse exemplo. Ó, vamos considerar os vermelhinhos como se fossem a adenina. Conta nessa figura quantas adeninas a gente tem. Ó. 1, 2, 3, 4. Se o vermelho é a adenina, o verde tem que ser a timina. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, mesmo nesse esquema, que é um desenho bem simples, né, e mesmo sem representar, a gente já consegue perceber que a quantidade é a mesma, ok? E aí, já que a gente está falando de DNA e RNA, né, com o assunto mais recente de agora, que é o coronavírus, né, alguns vírus, eles trazem com eles material genético DNA, alguns trazem como material genético RNA, outros trazem os dois, né? E aqui a gente tem uma representação, né, de como que são distribuídos esses ácidos nucleicos entre os vírus, né, as famílias de vírus diferentes. Lembrando que ainda não existe um consenso entre os cientistas se os vírus são considerados seres vivos ou se eles não são considerados seres vivos, né? Porque muitos usam a definição de o fato de ter célula é o que faz com que eles sejam considerados seres vivos, né? Então, se for usar esse tipo de definição, os vírus são seres acelulares, né? Eles não têm células, eles precisam invadir uma célula, né, para poder se reproduzir, para poder se multiplicar. Por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, né? Mas eles têm material genético. Então, tem muitos cientistas que os consideram seres vivos justamente pelo fato de apresentarem um material genético. Então, tem vírus, ó, que apresentam material genético de DNA de fita dupla, outros DNA com fita simples, outros RNA com fita simples e polaridade negativa, outros RNA de fita simples com polaridade positiva. Alguns vão ter RNA de fita dupla, outros vão ter presença de DNA e RNA ao mesmo tempo.